Rádio Toda Palavra. A credibilidade no ar. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Três advogados trabalhistas foram homenageados pelo Fórum Intersindical do Leste Fluminense e a subseção niteroiense da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O evento aconteceu na tarde da última quarta-feira, dia 14 de dezembro, na Casa do Advogado, no centro de Niterói. Coordenador do Fórum Intersindical do Leste Fluminense, José Juvino Silva, afirmou que a iniciativa busca reconhecer a importância dos advogados para a efetivação do trabalho realizado pelos sindicatos. Na verdade, o Fórum, ele se compõe de dezenas de sindicatos, de diversas categorias. Inclusive, hoje se encontra aqui contabilista, operário navais, empregado de edifício. Fora isso, é um movimento de dezenas de sindicatos trabalhadores que hoje estamos reunidos para agraciar com uma moção de agradecimento dezenas de advogados. Não são 15 advogados. A gente está além de uma moção, dando uma placa de agradecimento pelo trabalho que ele fez no movimento sindical em defesa dos trabalhadores de diversas categorias, como, por exemplo, construção civil, empregado de edifício, o Ivan Alemão se encontra aí, ele trabalhou conosco, metalúrgico, rodoviário, entendeu? Isso é a nossa atividade de hoje. Nata, assim, do movimento sindical hoje está se encontrando com os maiores advogados trabalhistas da região para conceder essa moção. Sim. E na sua visão, como que a advocacia desempenha esse papel tão fundamental na defesa dos sindicatos? Porque os sindicatos eles têm essas negociações e como que os advogados atuam nessa parte de apoio, efetivamente? Então, o advogado ele é fundamental nas questões jurídicas, Questão política fica o sindicato. Na questão jurídica, o advogado é fundamental, porque qualquer ameaça ao prejuízo, à CLT, à Constituição, às convenções coletivas, o advogado vem orientado pela diretoria do sindicato e ele faz a defesa do trabalhador. É o que está escrito na moção, depois eu vou até mostrar como é que a gente escreveu essa moção, É um agradecimento pela atuação, habilidade e defesa dos trabalhadores de diversas categorias. Mas a gente quer também tirar um documento pela questão da comunicação sindical e pela questão vou encontrar uma palavra aqui, da nossa relação, Hoje está havendo assim uma polêmica entre o trabalhador e o empregador. Isso gerado até por uma questão governamental, do poder econômico. O atual presidente, lamentavelmente, ele diz que quem é o pobre coitado é o empresário. Falou isso diversas vezes. E está entrando no governo que diz que realmente o mais prejudicado é o empregado. E nós somos dessa tese que o trabalhador, até por ele não ter consciência do poder que ele tem para vender a sua força de trabalho, ele acaba realmente sendo a parte mais fraca. Durante o evento, o coordenador do Fórum Intersindical, José Juvino Silva, adiantou à Rádio Toda Palavra que a entidade está elaborando um documento com sugestões para apresentar ao futuro governo do presidente Lula. Apesar de ainda estarem em discussão, as propostas estão focadas principalmente em ampliar as formas de comunicação com os trabalhadores. E agora está entrando um novo governo e a gente quer tirar um documento para enviar a comissão de transição para ver se a gente consegue incluir algum procedimento do fórum na questão da comunicação. Ah, perfeito. Então o fórum já está se articulando também para fazer essa ponte com o governo federal. Exatamente. Inclusive através de pessoas de Niterói que estão compondo lá a comissão de transmissão. Ah, show de bola. E o senhor já tem alguma proposta para adiantar ou ainda está nos debates iniciais? Os debates iniciais, mas nós temos, por exemplo, a comunicação. É inadmissível que o movimento sindical hoje não tenha, por exemplo,
que eu falo sempre com o Hertal, um canal, uma rádio, né, para falar com o trabalhador, até mesmo uma TV, um canal de televisão, e falar uma linguagem onde o trabalhador, aí vem a inovação tecnológica, né, onde ele entenda a nossa linguagem, ou a gente se adapta à linguagem dele. Então é nesse sentido que a gente vai tirar esse documento, está sendo feito vários debates, e aqui vai ser mais um debate hoje sobre isso. O advogado César Doria, ex-presidente da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas, a AFAT, destacou a importância de que os advogados trabalhistas estejam alinhados com as pautas dos sindicatos. E aí nós resolvemos, através do Fórum Sindical, que engloba aí vários sindicatos, e fazer uma homenagem aos advogados mais antigos, né? Advogados trabalhistas ligados ao movimento sindical. E aí esse é o propósito hoje desse evento aí, é homenagear 12, 13 advogados trabalhistas, né, antigos, que tem uma militância muito grande aqui em Niterói, na área, aqui na região, né, de São Gonçalo, Itaboraí, Saquarema, tudo. O presidente falou muito sobre a parte do sindicato, né, o papel que o sindicato tem na defesa dos trabalhadores, e aí eu queria perguntar para o senhor como que o senhor vê o papel que a advocacia desempenha, né, junto aos sindicatos na defesa dos trabalhadores. A gente sabe que os sindicatos dos trabalhadores está em cima da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, entende? Então é a necessidade de ter um corpo jurídico que é atuante, e não só atuante, como também ligado, vamos até dizer assim, né, forçando um pouco até ideologicamente ao movimento sindicalista, né, que é a necessidade disso, porque do outro lado está o patrão, muito mais bem preparado, com bons advogados também. Então eu acho que esse é o papel do advogado no movimento sindical, e ele precisa incorporar essa vontade, né, de estar na luta em defesa dos trabalhadores e tal. Sim. E para encerrar, né, até pegando uma deixa do que ele tinha dito, ele falou que o fórum até mesmo hoje vai começar umas discussões sobre propostas para o governo federal em relação à legislação trabalhista. Os advogados têm alguma coisa nesse sentido de propor ao governo mudanças? Sim, há muita coisa, mas assim de cabeça eu não posso lhe dizer agora, mas há muita, entendeu, articulação em relação a esse novo governo que vai vir aí para resolver isso aí, entendeu? Fazer algumas propostas. O presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, reafirmou a importância dos sindicatos no cenário político e econômico. Assim, eu vejo que o sindicato tem uma grande relevância no cenário político, econômico, porque é através do sindicato que o trabalhador, né, consegue resolver os conflitos entre mão de obra e capital. Essa é a importância do sindicato, dirimir conflitos, entendeu? Isso é a grande coisa. A reforma trabalhista, ela deu uma, como é que eu vou te dizer, ela deu meio que a intenção dela era tirar a vida do sindicato, né? E meio que conseguiu isso. E agora com esse novo governo chegando, eu acredito que de fato o sindicato vai voltar a ter aí grande importância no cenário político, no cenário econômico, para dirimir o conflito entre o trabalhador e a mão de obra, o empregador, né? E quanto aos advogados que estão sendo homenageados aqui, são grandes sindicalistas, pessoas que lutam em prol do trabalhador, em prol do acordo coletivo, da mediação, que é o grande lance do processo judicial. Sim. É chegar a um meio tempo, entendeu? Meio termo. Eu acho que esse governo que entrou, né, eu acho que ele está disposto a ouvir tudo isso. A gente agora tem que esperar o que de fato vai acontecer. Tem esse posicionamento da OAB também de tentar fazer essa ponte com o governo em relação à legislação trabalhista? Isso, assim, aqui a gente é uma subseção, né? A subseção ela tem um pouco de limites. A gente tem que vir da capital esse incentivo. Isso vindo da capital, as subseções com certeza vão apoiar.
Manuel Vaz de Lima, que também é coordenador e um dos fundadores do Fórum Intersindical do Leste Fluminense, afirmou que outra medida a ser levada ao governo federal é a reforma da reforma trabalhista. Bom, na condição de dirigente sindical, primeiro vamos destacar a importância que eles tiveram nas nossas vidas, quanto dirigente sindical, alguns aliados e outros no antagonismo da disputa política no espaço. E que isso é uma forma de crescimento, foi muito importante, inclusive para a maturidade, inclusive para a gente chegar a essa maturidade de congregar com o fórum, com divergências ideológicas em alguns momentos, mas acima de tudo priorizando o que é importante para a classe trabalhadora, o que nós temos em comum para defender. E eles foram muito importantes para nós. Eu diretamente trabalhei com o Coimbra, trabalhei com o Silvio Lessa, a gente foi em alguns momentos em posições antagônicas, contrárias, mas acima de tudo tem um ganho nessa história toda, que é o respeito que a gente tem um pelo outro e a importância que cada um tem para a construção de nossas vidas. Tenho certeza que tanto daqui para lá como de lá para cá. E o compromisso hoje, esse simbolismo que a gente está fazendo aí de juntar essas pessoas que foram importantes, nada mais acho que é o início de tantas outras solenidades que vêm, mas é demonstrar o carinho, a importância e o reconhecimento que a gente tem na história da conduta do movimento sindical até hoje e na defesa da classe trabalhadora. Perfeito. E o presidente também tinha adiantado essa questão de discussões iniciais, né, que estão sendo desenvolvidas a partir do fórum, para poder levar ao governo federal propostas, né, de melhoria da legislação trabalhista. Como que o senhor está vendo essas discussões? Já tem alguma coisa que possa ser adiantada? Bom, a reforma da reforma é a pauta que a gente quer colocar em discussão nas bases, na realidade, pelos municípios, onde a gente representa, envolvendo a sociedade de uma forma geral. Há 3 semanas atrás estava previsto, inclusive, um debate desse na OAB de São Gonçalo, onde a pauta era isso, mas em face de um problema de saúde do Zé Luiz Muniz, que é um advogado importante também nesse setor, foi suspensa e a gente vai retomar. Está até falando com o Juvime que é importante discutir na OAB de São Gonçalo, é importante fazer aliança com a OAB de Niterói, Itaboraí, enfim, em Maricá, pegar e fazer essa discussão de ampliar e sugerir para o governo o que nos afeta hoje, o que é importante, tá certo? Se propor para que haja as mudanças da reforma. A reforma ela não tem que ser tecnocrata, ela tem que ser com quem vive ela no dia a dia. Então as sugestões têm que vir de baixo para cima, tá certo? E lá eles vão depurar da forma que tem que ser, mas a partir de relatórios que a gente faça. Então é fundamental, nós temos uma oportunidade, o governo tem esse compromisso e a obrigatoriedade de abrir esse processo de participação. O governo nós ajudamos a construir, né, em defesa da democracia, e com todas as divergências que alguns têm, e alguns, que não é o meu caso, mas em alguns companheiros do setor têm, mas o processo democrático foi importante e o resgate do fortalecimento das entidades sindicais é uma bandeira de luta nossa. Tá? E independente de qualquer visão que o cara tenha, ideológica A, B ou C, é importante que se resgate e se respeite os direitos. A relação capital e trabalho, ela é feita de direitos e deveres. Nós não podemos ter só a obrigação e o dever e tirar do nosso direito. Nós temos que repor aquilo que foi tirado, tá certo? De forma muito inteligente. E se o capital quer fazer a discussão, vamos fazer sobre a discussão da valorização do trabalho. Comprometer cada um que produz com aquilo que está fazendo, dando a oportunidade de qualificação, de capacitação. O governo tem a obrigação de pegar, de fazer um investimento, dar condição para isso, mas não é um investimento na ordem tecnocrata. Nós temos muitas coisas a discutir, inclusive o Código Brasileiro de Ocupação, que é fundamental para os operadores da lei ter a descrição real e clara, feita com quem executa, não porque é tecnocrata de trás de gabinete que impõe lá determinadas condições, gerando uma confusão de desvio de função muitas vezes aqui, que desgasta uma relação entre os advogados e a própria justiça, que às vezes não tem o conhecimento de fato do real desempenho que cada um tem. Há o conflito também da amplitude do CNAE em relação à obrigação do cumprimento das convenções coletivas de cada categoria. O CNAE ampliou muito, mas não tem a regulamentação de respeitos às bases e os segmentos. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu acho que da reforma trabalhista de 2017, da 134
13467, a única coisa que se aproveita ali no meu conceito, é o negociado sobrepõe sobre o legislado, desde que ele seja melhor. Eu acho que tem que colocar um complementozinho, desde que ele não tire os direitos legais de base, obrigatório, a partir dali o negociado é livre. Tá? Porque agora mesmo, nesse problema do problema de pandemia, nós tivemos a condição de entender aquele momento e facilitar alguns entendimentos em relação à suspensão do contrato de trabalho temporário, a colocar os trabalhadores mais idosos sob proteção, até que viesse a vacina para a gente desempenhar, dependendo da atividade. Então nós trabalhamos isso com muito mais facilidade, flexibilizando algumas relações em cima de um momento que era necessário. E aí os dirigentes, nós temos responsabilidade suficiente para também não impor determinadas coisas sem o análise da conjuntura do momento. Quer dizer, então é importante que esses debates sobre determinados temas, eles venham acontecer de forma mais clara e transparente com a participação da sociedade. A outra coisa também que cabe à discussão é a gente clarear a forma de participação de lucro, resultado, que a lei é criada, mas ela não está regulamentada, a gente sugerir condições mínimas para o teor, questão da jornada de trabalho. Nós precisamos fazer a discussão do que é jornada normal, o que é jornada extra, para tirar o conflito que tem da fiscalização do Ministério do Trabalho, do excesso de jornada que eles consideram. Dependendo muito do ramo de atividade, de cada categoria, nós vamos ter especificidade. A outra coisa é voltar, rediscutir a questão do enquadramento sindical em relação ao que eu já falei aqui do KNAI. Tá? Não pode ser a empresa decidir para onde que vai. Lógico que ela vai para onde paga menos, certo? Mas ela disputa, na disputa legal, principalmente em obras públicas, em contratos públicos de uma forma geral, a referência da prestação de conta é o que é negociado diretamente com a representação de base, aquilo que legaliza a aprovação das contas de quem administra, seja ele do prefeito, do governador, do presidente, seja ele pelo Tribunal de Contas do Estado, do município, no caso do Rio de Janeiro, município, Estado, ou da União. Então, assim, a gente quer ampliar esses espaços, sugerir a criação das câmaras setoriais, porque eu acho que é importante, quem calça o sapato é que sabe onde ela aperta. Então, nada mais justo do que as pessoas do setor, tanto o trabalhador e como empresário, discutir o setor. E o governo tutelando, orientando, vendo o que é possível, apresentando o projeto de desenvolvimento que ele tem naquela área, o que tem economicamente disponível, qual o projeto do governo para poder fazer investimento naquela área de A, B ou C. É isso. Então, assim, o fórum foi criado a partir do momento da capacidade de inteligência do seu dirigente, que entenderam que, por mais divergência que há na questão ideológica, nós temos uma pauta em comum, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E aí, tudo que era hoje, que conflitava, a gente foi separando. Hoje nós temos capacidade de discutir tudo. Nós não temos medo de fazer discussão entre nós. Então isso é um amadurecimento, um crescimento. Foi fundamental. A gente criou em 2009, estamos até hoje. E aí chegou a hora da gente ampliar com essas ideias, assim, de envolver mais outros segmentos da sociedade. Para a Rádio Toda a Palavra, Claudionei Abreu. Rádio Toda a Palavra. A credibilidade no ar. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.